Aqui estudando o Evangelho. Hoje é a nossa reunião de número 3 desses nossos encontros, estudando essa passagem. Tá? Nós iremos fazer a nossa prece para iniciarmos. Senhor Jesus, Divino Mestre, aqui estamos, Senhor, em Sua presença, lhe agradecendo em primeiro lugar por essa oportunidade que nos é concedida, Senhor, de podermos estar aqui mais uma vez, reunidos em Seu nome. Onde quer que estejamos, seja fisicamente aqui nesse salão, seja onde quer que estejamos através da sala virtual, com o propósito, Senhor, de estudar um pouco mais sobre o seu Evangelho. Lhe pedimos, Mestre, o amparo necessário, a fim de que neste momento possamos estar receptivos a todas as boas inspirações emanadas pela espiritualidade maior, a fim de que possamos, Senhor, assimilar com clareza os pontos que serão abordados na noite de hoje. Pedimos ainda, em favor de todos os nossos irmãos desencarnados que se encontram neste local, em busca de uma palavra amiga, de uma palavra de consolo, de afeto, de carinho, que todos eles, Senhor, possam estar recebendo, através de seus mensageiros, tudo aquilo que eles necessitam para o seu pleno restabelecimento físico, psíquico ou espiritual, Senhor. Nos auxilie nessa caminhada, Senhor, de estarmos trabalhando em sua vinha. Que nunca nos falte a oportunidade de estudo, que nunca nos falte, Senhor, a oportunidade de trabalho, mas que, sobretudo, prevaleça sempre a consciência da necessidade de transformação íntima perante tudo aquilo que já aprendemos, Senhor, sobre o seu Evangelho. Esteja conosco, nos orientando e nos iluminando, hoje como sempre, que assim seja, graças a Deus. Retomando então o nosso estudo, iremos fazer a leitura do trecho que iremos trabalhar. Como já dissemos nas reuniões anteriores, é uma passagem que só se encontra no Evangelho de João. Tá? Ela é filha única, por isso que nós só estamos fazendo a leitura do Evangelho de João. Está lá em João, no capítulo de número 6, versos 66 até 69. Assim diz o evangelista. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Então disse Jesus aos 12: Querei vós também retirar-vos? Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. E nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Nas reuniões anteriores, só a gente fazendo uma recapitulação breve, nós conversamos sobre o abandono dos discípulos, o que representou esse abandono, o que eles esperavam. Quando Jesus multiplica aqueles pães e peixes, a multidão fica fascinada pelo fenômeno e decide então que o objetivo deles era proclamar Jesus como se fosse um rei. Jesus nega aquilo, meio que foge dessa ideia mirabolante dessa multidão. Só que os discípulos, eles ficam tão impressionados que eles vão atrás de Jesus. Aqui nós estamos falando de mais ou menos 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Eles vão atrás de Jesus, então, para que ele pudesse continuar fazendo aqueles milagres todos que eles viram, né? Dessa multiplicação de pães e dos peixes. Contudo, a gente viu também que eles estavam buscando apenas o alimento físico. E Jesus vira para eles e fala: olha, o pão que eu ofereço é o pão da vida, não é o pão material apenas. E começa a falar uma série de coisas explicando sobre isso, e eles ficam muito frustrados com aquilo. Acontece então o abandono. Todos eles então decidem partir dali. Esse tornar para trás, a gente viu que não é somente no sentido físico da expressão, mas também no sentido mais amplo espiritualmente falando, porque quando eles haviam escolhido seguir Jesus, eles haviam, espiritualmente falando, em termos vibracionais, incorrido em uma ascensão espiritual, ou seja, eles estavam mais próximos de Jesus quando eles estavam antes de escolher segui-lo.
com a frustração e, consequentemente, com o abandono, eles retomam então ao patamar anterior que eles estavam. Ou seja, aí uma pequena queda espiritual, uma queda vibracional, onde eles saem daquela zona que eles se encontravam perto de Jesus, seguindo Jesus, e voltam para onde eles estavam anteriormente. Só que a gente viu que a doutrina espírita explica muito bem para nós também que não existe retrocesso em termos de evolução. Então, por mais que a gente incorra em erros, em equívocos, a gente sempre está aprendendo. Nenhum espírito pode retroagir em termos de evolução, né? E dando continuidade, então, ao nosso estudo, a gente vai retornar aqui no versículo 66, no finalzinho dele, quando fala não andavam com ele, tá? Algumas coisas a gente já mencionou por alto na reunião passada, a gente vai dar continuidade a partir desse ponto, a fim de que a gente consiga relembrar o que já falamos e também para dar sequência à linha de raciocínio. Então, o verbo não andavam indica uma decisão ativa, não é isso? Eles poderiam continuar seguindo Jesus, mas optaram, portanto, em abandoná-lo. O que isso nos ensina? Nos ensina que a fé não é algo que funciona no piloto automático. Ela precisa de uma atitude consciente para sua devida manutenção. Porque se fosse no modo automático, a gente não precisaria ter esforço nenhum para ter fé, né? Quando Kardec fala que alguns espíritos já nascem com a predisposição à fé inata neles, e isso já é um indício de uma certa evolução se comparado àquelas pessoas que não possuem essa fé de forma inata, essa bagagem espiritual em termos de fé é decorrente de um processo anterior que o espírito, através de um próprio cultivo da fé nele, ele incutiu essa fé nele e nas próximas existências essa fé vai continuar da mesma forma que era anteriormente, tá? Então a fé não é um dom divino onde Deus tem os seus preferidos e fala assim, olha, eu vou conceder a fé para o seu Celso. Seu Celso acha que é uma pessoa que merece ter fé, então a fé dele vai ser grande. A do Hernandes, pobre coitado, vai ser uma fé diminuta. Ele vai ter que trabalhar muito para poder conseguir ter fé. Isso não seria justo, não é uma coisa que pertence, então a gente não consegue ligar isso a uma atribuição divina. Então a fé ela precisa ser uma fé ativa. A gente precisa desenvolver essa fé através de nossas escolhas, realmente cultivar essa fé, tá? Então o que mostra aqui claramente nessa passagem é que eles poderiam continuar, mas optaram então por desistir. Se eles tivessem escolhido continuar, com certeza eles estariam dando manutenção positiva para essa fé. Eles estariam conduzindo essa fé em termos de elevação. Ao escolherem abandonar Jesus, eles permaneceram então estagnados naquele ponto que eles estavam anteriormente, tá? O que significa a palavra fé? A gente já viu isso também, mas vamos relembrar. A fé ela vem da expressão latim fidelis, que significa fiel, leal, confiável. Então, a fé ela vai além de acreditar em algo. Quando a gente fala de lealdade, não envolve somente crer, né? Envolve algo maior. Envolve aí um relacionamento meu para com a fé. É um comprometimento, portanto, com aquilo que eu acredito, com aquilo que eu julgo ser correto, com aquilo que eu vou destinar, empregar os meus esforços em seguir. Então, a fé, ela exige lealdade. Ela vai além apenas de crença. Não é algo que é passivo, que é momentâneo. É uma atitude contínua, ou seja, é algo trabalhado no longo prazo. A pessoa que tem uma fé fundamentada, ela não tem uma fé só hoje. Amanhã ela vai continuar a ter essa fé, até mesmo porque a nossa vida ela trabalha de forma oscilante. Ora nós estamos em momentos tranquilos, ora a gente fica em momentos mais conturbados. A fé verdadeira, ela se mantém apesar das circunstâncias exteriores, tá? A gente relembra sempre de quando Jesus estava no barco com os discípulos, havia uma tempestade lá fora e os discípulos ficaram com muito medo. Jesus estava dormindo dentro do barco, de forma tranquila. O barco era o mesmo, a tempestade era a mesma, só que a fé de Jesus era muito maior do que os discípulos. Ele não se abala com aquela tempestade, os discípulos sim. Então não é algo que o exterior vai ter o poder de influenciar. A fé verdadeira, ela está acima de qualquer circunstância exterior. É o prevalecimento da fé sobre a matéria. Estarmos aí, então,
com a fé elevada significa a gente estar acima da matéria, acima das influências materiais. Bom? E também, consequentemente, das espirituais que vão tentar nos abalar a fé em alguns momentos. Bom, dando continuidade aqui, tem uma mensagem sobre matéria de fé do espírito Batuíra, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier, está lá no livro Paz e Renovação. Ele deixou escrito assim, a mensagem é intitulada Fidelidade. Sem dúvida, não nos pede o Senhor votos reluzentes na boca, nem promessas brilhantes. Jesus não necessita nem mesmo das nossas afirmações labiais de fé, nem tampouco de manifestações adorativas. Conta, sim, com a nossa fidelidade, sejam quais forem as circunstâncias. O que ele está falando aqui? Jesus, ele valoriza muito mais a fidelidade do que palavras bonitas. E isso se conecta perfeitamente com aquilo que está em João. Nessa passagem aqui no versículo 66. Jesus exige escolha consciente, não apenas uma crença superficial ou um interesse momentâneo. Porque se Jesus tivesse preocupado com quantidade de seguidores, ele tinha feito um discurso muito mais tranquilo para aquelas pessoas ouvirem e permanecerem com ele. Só que o compromisso de Jesus não era com a fama. O compromisso de Jesus era com a verdade. Então ele não procurava adoçar as palavras para poder atrair multidões para perto dele. O compromisso dele era com a verdade, porque ele sabia, de forma cristalina, que nada que é verdadeiro precisa de muito aplauso, precisa de muito palco. As emoções, quando elas são trabalhadas da forma equivocada e a gente segue uma pessoa perante aquilo que a gente acredita que ela pode nos trazer e aquilo é falso, essa crença nossa não dura muito tempo. A gente leva um balde de água fria. Jesus sabia disso muito bem. Então o intuito dele não era arrastar multidões, mas sim um discipulado verdadeiro, onde aqueles que quisessem segui-lo, seguiriam por conta da sua mensagem, seguiriam entendendo qual que era o propósito dele aqui na Terra, que não era o de adular ninguém em termos de somente fornecer o alimento material. O propósito do ministério de Jesus vai muito além disso. E Batuíra continua, ele fala o seguinte: se o dia resplende o céu azul, tenhamos a coragem de romper com todas as sugestões de conforto próprio, avançando à frente. Se a tempestade relampeia no teto do mundo, cultivemos bastante abnegado para sofrer o granizo e o vento, demandando o horizonte que nos cabe atingir. Fidelidade, reforçando, ela não depende das circunstâncias. Assim como a multidão se afasta diante daquele ensinamento difícil que Jesus trouxe, a fé cega, a verdadeira fé, melhor dizendo, ela exige perseverança, tanto nos momentos tranquilos quanto nos desafiadores. Tá? Porque a fé cega, nos momentos desafiadores, a gente vai realmente ficar perdido em meio àquilo. Porque a gente não sabe por que está seguindo, a gente muitas das vezes não sabe como está seguindo, como que a gente chegou naquela crença. Agora a fé verdadeira não. É aquela somente quando a gente aprende com Kardec que a fé verdadeira é qual? Somente aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Tá? Essa é a fé verdadeira. Batuíra continua. De todos os lados, invariavelmente, chegarão apelos que nos convidam à deserção. Elogios e injúrias, pedrada e incenso aparecerão de certo, como procurando entorpecer-nos a consciência. No entanto, a cavaleiros de um e outros, é imperioso recordar o Divino Mestre na pessoa do próximo e buscá-lo sem pausa através do bem incessante. Somos pouco, no entanto, com ele no coração, teremos o suficiente para executar as obrigações com que formos honrados. O detalhe é o seguinte: sempre haverá distrações no caminho. Sempre irão ocorrer tentações para nos afastar
daquilo que a gente quer realmente seguir, do nosso caminho com Jesus. A gente nunca pode crer de forma ilusória que o caminho com Jesus ele vai ser isento de provas, isento de dificuldades. O caminho com Jesus, ele não é um caminho de ilusão, é um caminho de verdade. Quando a gente tem contato com o Evangelho, a gente é levado a entrar em comparação o tempo inteiro, em conflito com as nossas próprias emoções. Porque estudando o Evangelho, a gente reconhece que muitas das vezes aquele sentimento que a gente carrega não é um sentimento que está pautado na lei de amor que Cristo trouxe. E isso gera dissabor, isso gera momentos de fraqueza, isso gera momentos em que a gente se olha e não se reconhece, que a gente fica pensando, o que eu fiz na minha vida até agora? O caminho do Evangelho ele tem espinhos. Só que quando a gente está disposto, acima de tudo, a percorrer esse caminho e transpor todos esses obstáculos, a recompensa é maravilhosa. Aqui a gente não tem o conhecimento de causa para poder falar de nós mesmos, mas de tantos exemplos que a gente tem na literatura espírita, por exemplo, de espíritos que conseguiram superar tantas barreiras, tantas dificuldades, e hoje já se encontram em um estado de espírito muito mais evoluídos perante aquilo que eles eram antes, muito mais tranquilos, muito mais preenchidos de amor, a gente sente um incentivo muito grande para continuar nessa trajetória de melhoria. Toninho citou aqui agora há pouco na oficina o livro Sexo e Destino. Sexo e Destino é uma obra que traz uma trama complicada que envolve duas famílias, a família dos Nogueiras e do Torres, né? E ali a gente tem uma série de pessoas que estão envolvidas numa trama muito complicada. A gente tem Marita, a gente tem Marina, a gente tem o pai delas, é o senhor Cláudio, a gente tem a mãe dela, que é a dona Márcia, a gente tem agora já na família Torres, a Beatriz, nós temos também o marido dela, Nemésio, e eles têm um filho, Gilberto, né? E essa Beatriz, esposa desse tal de Nemésio, a história começa com um amigo de André Luiz desabafando para ele, que estava muito preocupado com o desencarne dela, porque ela estava em completo, assim, uma situação complicada, que o marido dela estava sendo infiel a ela, já no leito de morte, com a enfermeira, que era essa tal de Marina, e essa mulher, que era filha de Pedro Neves, esse amigo de André Luiz, ela estava já prestes a desencarnar. A história nos é apresentada neste momento. E naquela trama toda ali, daquelas dificuldades todas, existe um espírito de muita elevação que está conduzindo tudo, um benfeitor espiritual muito querido por André Luiz, que ele conduz todas aquelas coisas de forma a levar aquelas pessoas a terem um entendimento melhor ainda naquela existência. Vão acontecer coisas terríveis nesse caminho, para praticamente todos eles, né? Uns com mais dificuldade que outros. Só que aí a gente fica lendo a obra, a gente fica começando a nos identificar com todos aqueles personagens, e esse irmão Félix é alguém que a gente lendo ali no livro os conselhos dele, a gente toma ele verdadeiramente como um pai. Um pai que nos dá várias lições de comportamento, de vida, de exemplo de pessoa a ser seguida. Para quem não leu, um spoiler, eu vou ler porque essa obra já foi escrita há muito tempo, então eu acredito que já não tem mais problema, né? Em determinado momento do livro, André Luiz nos apresenta, após fazer uma regressão hipnótica na própria Beatriz, que já havia desencarnado, e ela apresenta alguns fatos meio tortos, assim, com muitas lacunas, mas aí eles trazem uma ficha que se chama ficha de saída, que é quando a pessoa reencarna, ela deixa a colônia espiritual e reencarna aqui na Terra, todos nós temos uma ficha de saída. É como se fosse um prontuário descrita a nossa história. E aí ficam algumas lacunas nesse relato dessa regressão hipnótica que Beatriz apresenta. Então, uma das enfermeiras traz essa ficha de saída e muitos detalhes são esclarecidos. Consegue se identificar qual era o papel de cada um naquela trama. Recorre, então, a uma vida passada. Nessa vida passada, a gente vê que uma pessoa foi responsável por bagunçar
todo esse ciclo de pessoas que nós falamos aqui. Marita, Marina, Nemésio, Gilberto, a dona Márcia e todos os outros. Uma pessoa foi o pivô disso tudo. Não vou recordar o nome dele agora, nessa última encarnação. Salvo engano, era Dionísio, mas eu não lembro, tá? Não posso confirmar com certeza. Aí uma das enfermeiras vira e fala assim, olha, mas sobre essa pessoa aqui a gente não tem quase nada escrito. A gente não sabe muito bem como começou essa história. E de repente o irmão Félix vira muito emocionado e fala, esse espírito está aguardando a chance de reencarnar para poder estar com a dona Márcia, sendo seu neto, e tentar reparar parte dos erros que cometeu ao longo de toda aquela história da existência anterior. Esse espírito era o próprio irmão Félix, que estava ajudando todas aquelas pessoas naquele momento, no plano espiritual. Então a gente vê que uma fé verdadeira, quando ela está bem pautada, quando ela está bem endossada, ela consegue fazer transformações enormes. Aquele que antes era o algoz, era a pessoa que causou tanto sofrimento, hoje era a pessoa que, quando decidiu se converter, quando decidiu realmente assumir o evangelho dentro de si, se transformou tanto a ponto de que era a pessoa que agora estava responsável por levar a harmonia para todos aqueles espíritos. Essa é uma das histórias que a gente tem. Nas obras de André Luiz, nós temos vários exemplos disso. Nas obras de Emmanuel, a gente tem vários exemplos disso. E isso nos dá o combustível necessário para poder seguir, né? Mas Batuíra continua. Ele fala, saibamos conservar a fidelidade como quem alça ininterruptamente a luz nas trevas, pois que, em muitos lances da vida, precisamos muito mais de lealdade no espírito que de pão para o corpo. Para que semelhante vitória nos coroe o caminho, tanta vez solitário e espinhoso, o segredo é suportar e o lema é servir. Tem uma frase muito interessante, que essa eu não vou me recordar o autor, que fala, quem não vive para servir, não serve para viver, né? E isso é muito bonito, porque a gente só encontra propósito na vida quando a gente se dedica a servir. O maior exemplo disso tudo foi quem? O próprio Cristo. Jesus, que tinha tudo para, se fosse nos olhos terreno, ele tinha tudo para ser a pessoa que mais desejava ser servida. Mas na condição de mestre espiritual, ele se preocupou muito mais em servir. Se preocupou muito mais em cuidar de todas aquelas pessoas em aflição que o procuravam. Procurou lavar os pés dos discípulos, naquele gesto de extrema humildade, ensinando a eles como era importante esse ato de humildade, como era importante não se sentir maior do que ninguém. O Cristo deu todo esse exemplo da humildade. A gente é que teima em não aceitar, a gente é quem teima em não assimilar. Mas o lema é servir. Servir sempre. Somente através dessa disposição para servir é que a gente vai estar realmente entendendo o Evangelho. Tranquilo? Tudo bem até aqui? Acabamos então o versículo 66, né? Foram aí 2 reuniões e meia praticamente para podermos falar desse versículo, e agora a gente tem que correr, porque a gente tem que falar do 67, do 68, do 69, e a gente tem mais poucas reuniões para frente, né? 67. Então disse Jesus aos 12, querei vós também retirar-vos? Então disse Jesus aos 12, querei vós também retirar-vos? Quem eram os 12? Os apóstolos, muito bem. Paulo era apóstolo, não era? Ele estava nos 12? Ah, não estava nos 12, né? Então aqui a gente está falando dos 12 primeiros, tá? Depois vieram outros apóstolos. Apóstolos a gente entende que são os discípulos que tiveram a ordem de Jesus para poderem trabalhar em nome dele, direta do Cristo. Tá? Paulo recebe essa ordem,
mas já de Jesus desencarnado, após o seu desenlace. Mas ele torna-se apóstolo também, e vários outros. Mas aqui, nesse contexto da nossa passagem, nós estamos falando dos 12 primeiros apóstolos. Foram escolhidos para serem os companheiros mais próximos de Jesus, aprenderam diretamente com o mestre seus ensinamentos e depois tiveram a incumbência de difundir a mensagem do Evangelho. Essa convivência com Jesus, durante esses pouco mais de 3 anos, foi uma convivência que quase não era interrompida. Tá? Muitos deles ficavam com Jesus cerca de 24 horas por dia. Durante o dia, durante a noite, eles estavam com Jesus, salvo aqueles que tinham atividades voltadas ao trabalho, que não podiam ficar muito próximos de Jesus durante o dia, que é Mateus, ou Levi, que era o publicano, coletor de impostos, e Judas Iscariotes, que era um comerciante na área da pesca. Tá? Então eles tinham, os outros demais, a maior parte eram pescadores, e eles então podiam ficar mais próximos a Jesus. Esses dois ficavam muito perto de Jesus, mas em alguns momentos eles vão se afastar para poder cuidar das atividades profissionais. Tá? Quem traz isso para nós com mais detalhes é Humberto de Campos, no livro Boa Nova, salvo engano, no capítulo 5, intitulado Os Discípulos. Bom, quem que eram os apóstolos, os 12 primeiros apóstolos? O primeiro deles, famoso, conhecido pela sua fé firme, pelo seu jeito um pouco explosivo, né? Se vocês considerarem que arrancar uma espada e cortar a orelha de alguém é ser um pouco explosivo, era um pouco explosivo esse apóstolo. Pedro, conhecido como Simão Pedro, né? Cefas, pedra. Pedro torna-se então, a desígnio de Jesus, a pedra angular onde seria sustentado a mensagem do Cristo após o desenlace de Jesus. Torna-se líder do colégio apostólico. Além de Pedro, nós temos também André. Quem que é André? André, irmão de Pedro, né? Que a gente não temos tantas informações assim sobre André, igual temos sobre Pedro, mas era também um evangelizador inicial. Temos 2 que eram filhos do quem? Zebedeu? Temos. Quem que eram? Tiago e João, filhos do trovão, né? Tiago, filho de Zebedeu, chamado maior, era um discípulo muito zeloso. João, irmão de Tiago, autor do Evangelho de João, esse que nós estamos trabalhando, autor também do livro de Apocalipse, chamado por ele mesmo, ainda que não identificado, como discípulo mais amado. Além dele, temos Filipe, que é um divulgador do Evangelho e um questionador muito curioso. Bartolomeu, também conhecido como Natanael, conhecido por sua sinceridade, pelo seu discernimento. Temos Tomé, todo mundo conhece Tomé. Tomé é aquele que é inicialmente muito duvidoso, mas depois demonstra uma fé realmente profunda, uma fé tocante. Mateus, também chamado de Levi, cobrador de impostos. Engraçado que Mateus, ele é o que escreve o evangelho dele, ele coloca lá na hora que ele vai apresentar os apóstolos, ele fala Mateus, o publicano. Ele próprio se coloca esse título. Interessante, né? Mas é Mateus, Levi, ex-coletor de impostos, chamado a transformação moral. Tem um tal de Tadeu, nós conhecemos como Judas Tadeu, filho de Tiago, é um mensageiro do evangelho também. Temos o outro Simão, o Zelote. A gente pode conceituar ele como um representante fiel da dedicação e da mudança de propósito também. Tá? Por fim, Judas Iscariotes, né?
nós conhecemos como aquele quem traz Jesus, aquele cujo papel vai destacar muito bem o livre-arbítrio e as consequências das suas escolhas, né? E esses são os 12. Essa é a informação histórica, né? Uma pincelada na informação histórica. Só que o nosso objetivo é ir além. Vocês conhecem um livro que se chama O Espírito da Verdade? Um livro espírita. Já ouviram falar? Esse é um livro que o prefácio dele, ele é assinado pelos seguintes espíritos: Eurípides Barçanufo, Bezerra de Menezes, Carbachútil, Amália Franco, Hilário Silva, André Luiz, Emmanuel, etc. Tá? Então são nomes muito bem conhecidos dentro do movimento espírita. No prefácio do livro eles vão falar assim, como se fosse uma oração, como se eles estivessem falando para Jesus. Mestre, estudando a mensagem libertadora de Allan Kardec em O Evangelho segundo o Espiritismo, nós, os companheiros desencarnados de quantos se encontram ainda em rudes lições na escola física, escrevemos este livro em teu nome. Nele se refletem os pensamentos daqueles servos menores de teus servos maiores, aos quais confiastes, em círculo mais estreitos de ação, a sublime tarefa de reviver o espírito da verdade nos tempos calamitosos de transição que o planeta atravessa. Olha esse trecho. O espírito da verdade. Olha esse trecho. Os pensamentos daqueles servos menores de seus servos maiores, aos quais confiaste em círculos mais estreitos de ação a sublime tarefa de reviver o espírito da verdade. Quando Jesus vem à Terra, ele poderia escolher inúmeros espíritos angélicos para estarem com ele aqui na questão do discipulado direto. Ele escolhe pessoas aparentemente comuns, melhor dizendo, pessoas comuns, aparentemente despreparadas para aquela função. Mas nós vamos chegar nisso daqui a pouco, porque agora a gente vai fazer uma pequena viagem lá para o Antigo Testamento. Vocês vão se recordar lá no Antigo Testamento que existe, e agora, não sei se a Júnia Jaber está aí na sala virtual, está na sala? Salvo engano, foi ela que perguntou há 2 semanas atrás o porquê que o número de discípulos era o mesmo número das tribos de Israel, né? Respondemos de maneira muito genérica naquele dia, porque sabíamos, talvez intuitivamente, que essa questão chegaria de forma que a gente conseguisse trabalhá-la com melhor amplidão. Quando a gente vê lá no Antigo Testamento, o número 12 ele vai simbolizar uma perfeição, a completude, principalmente em termos governamentais, tá? Em termos de numerologia bíblica, que é a ciência que estuda a questão dos números dentro da Bíblia, a gente vê que o número 12 vai representar justamente essa questão da completude. Sensação, então, de essa ideia de perfeição. Ou seja, o número 12 representa isso lá no Antigo Testamento. Tranquilo? Os 12 filhos de Jacó, 12 filhos de Jacó, deram origem às 12 tribos de Israel, que se uniram para formar, então, um reino na Terra Prometida, cujo centro político era Jerusalém. Tá? Eram 13, a gente só fala de 12 porque uma não tinha direito à terra lá no formal de partilha. Tá? Que era... Quem fez a oficina tem que saber, né? Pelo amor de Deus, né, Tony? Quem que tinha incumbência de cuidar do templo? Os levitas, né? Então, os levitas não entram aqui nessa divisão dos 12, tá? Só lembrar do Mateus, tá? Quem quiser uma colinha, Mateus, Levi e levitas, tá? Aí chega lá. Bom, quando Jesus inicia o seu ministério aqui na Terra, ele escolhe 12 dos seus discípulos para serem seu círculo íntimo, seus apóstolos, né? A quem ele vai atribuir responsabilidades especiais para governar a sua igreja.
Tá? E eu acho que não é coincidência, a gente está falando tanto sobre igreja nas últimas semanas, tanto na oficina quanto no Emerge, para a gente desassociar por completo essa igreja, essa ideia de que igreja é templo, tá? Que nós estamos falando de comunidades. A igreja verdadeira, ela consegue manter-se erguida, mesmo se toda essa estrutura física aqui do abrigo deixar de existir, tá? Se amanhã acontece alguma coisa, um avião cai aqui, o abrigo fica totalmente interditado, se a igreja, a comunidade estiver viva, com a fé atuante, ela consegue perseverar ainda que não haja templo físico. Então, quando a gente está falando de igreja aqui, é nesse conceito inicial de igreja, lá do eclesia, essa questão da comunidade viva, tá? Não é essa questão da igreja que nós temos hoje. Conforme já dissemos nas reuniões anteriores, esse conceito de igreja atual que nós temos é em função de questão de tradição. As pessoas se reuniam em determinados templos para poderem adorar a Deus, para poder estudar o Evangelho, e essa igreja, então, se reunia nesses templos. Com o tempo, passou a dar o nome de igreja ao templo e não mais à comunidade. Mas o sentido verdadeiro aqui, no sentido mais íntimo, é essa questão de sentido dessa vivência espiritual sobre aquilo que é a igreja. Quando Jesus faz isso, não é sem razão, tá? Esses apóstolos, eles vão representar a nova Israel espiritual. Essa nova Israel espiritual, ela é construída sobre a missão e o ensino direto de Jesus. Assim como as 12 tribos de Israel foram o alicerce do antigo povo de Deus, os 12 discípulos agora seriam a continuidade desse trabalho. Jesus não veio acabar com a lei antiga, derrogar a lei. Ele veio dar cumprimento, ele veio dar continuidade. Esse número de apóstolos vai refletir a continuidade da antiga aliança e a nova lei, o cumprimento dessa antiga aliança agora na nova aliança, que é estabelecida por Cristo. Tranquilo até aqui? Ele também vai apontar para o reino eterno dos céus, onde os fiéis são reunidos até o santo reinado de Deus. Agora a gente vai sair do Antigo Testamento e vai lá para o último livro. A gente vai lá em Apocalipse, no capítulo 21. Não precisem ficar com medo do livro de Apocalipse. Não é o fim do mundo, né? Apocalipse, a tradução literal, são revelações. Eu não irei comentar todo o capítulo, vou fazer uma leitura muito breve, porque o versículo que nos interessa aqui é o versículo de número 14. Tá? É o versículo de número 14. Mas só para contextualizar. Aqui na tradução de João Ferreira de Almeida, está intitulada essa passagem como Os Novos Céus e a Nova Terra. Tá? Quem é espírita já meio que mata a charada, né? Os Novos Céus e a Nova Terra, o que ele está falando? Qual etapa que nós estamos agora? Em termos de evolução da Terra? Provas e expiações. Em transição para o mundo de regeneração. Tá? Então vamos ler. Lembrando que Apocalipse também é escrito através da mediunidade de João. Né? Ele escreve o livro conforme as visões que ele tem obtidas através da ferramenta mediúnica. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E disse-me: Escreve, porque essas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse-me mais:
está cumprido. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede de graça, lhe darei da fonte de água da vida. Quem vencer, herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Mas, quanto aos tímidos e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicários, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Agora falando sobre a Nova Jerusalém. E veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças cheias das últimas 7 pragas e falou comigo, dizendo: Vem, mostrar-te-ei a esposa, a mulher do Cordeiro. E levou-me em espírito a um grande e alto monte, e mostrou-me a grande cidade, a santa Jerusalém, que de Deus descia do céu. E tinha a glória de Deus, e a sua luz era semelhante a uma pedra preciosíssima, como a pedra de jaspe, como cristal resplandecente. E tinha um grande e alto muro com 12 portas, e nas portas 12 anjos, e nomes escritos sobre elas, que são os nomes das 12 tribos de Israel. Da banda do levante tinha 3 portas, da banda do norte 3 portas, da banda do sul 3 portas, da banda do poente 3 portas. Versículo 14. E o muro da cidade tinha 12 fundamentos, e neles os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. E o muro da cidade tinha 12 fundamentos, e neles os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Olha só que interessante. O que ele está falando aqui? A antiga aliança vai estar lá? Vai. Mas a base vai ser a nova aliança. Ela vai estar sedimentada na nova aliança. Quando Jesus ele vai chamar um novo povo para si mesmo, consiste de crentes judeus e de crentes não judeus. O grande problema do povo hebreu, o grande problema dos judeus, eram que eles sabiam muito, eram muito avançados em termos de espiritualidade, em termos de fé. Só que eles achavam que somente eles poderiam ser salvos. Eles não admitiam a ideia de um povo estrangeiro também receber a salvação. Então, o problema do exclusivismo era algo sério para o povo judeu. E isso vai incorrer em dores terríveis para esse povo. Mas Jesus, quando ele traz o convite dele, ele traz esse convite não só para os judeus, mas também para os não judeus. Ele começa com 12 apóstolos que formarão a base de uma nova Israel, uma Israel restaurada. Esses homens, mais tarde, eles vão ter o encargo de disseminar o evangelho para todas as nações e se tornar líderes dessa comunidade da igreja. E é interessante como os próprios apóstolos se preocuparam com essa questão da completude, com essa questão da perfeição, que quando Judas se suicida, perde-se então um dos 12 apóstolos, não é isso? Tornam-se 11. Eles têm o cuidado de eleger um novo apóstolo, que é Matias. De forma que a gente vê que não fica descompleto essa questão dos 12 apóstolos. E isso vai ser importante. Tá? Bom, esses 12 homens, então, ficam incumbidos mais tarde de disseminar o evangelho, e hoje a gente só conhece de evangelho porque esses 12 continuaram o trabalho de Jesus. Eles seguiram o roteiro que Cristo havia traçado. E é engraçado que eles seguiram mesmo com falhas, mesmo com imperfeições, porque eles não eram perfeitos, eles não eram anjos. E olha a sabedoria de Cristo quando coloca sobre a responsabilidade dessas pessoas aparentemente incompetentes para tal missão grandiosa que assim era, ele coloca sobre os ombros desses apóstolos a missão de continuar o seu processo de ensinar o evangelho aos povos.
E eles mostraram que mesmo com todas as imperfeições, mesmo com todas as dificuldades, é possível fazer aquilo que Cristo espera de nós. Quando a gente vê os 12 apóstolos reunidos, em termos de personalidade, é como se a gente estivesse vendo em miniatura todos os problemas da raça humana. A gente consegue enxergar ali os elementos problemáticos que envolvem a nossa existência. Ora a gente se identifica com um, ora com o outro, a gente vê que o defeito que um tem, a gente tem também. Então era como se fosse ali uma miniatura, ali concentrado nos 12, aquilo que todos nós temos de dificuldades também. E eles provaram que é possível fazer. Basta persistir, basta ter fé. Assim nos diz Humberto de Campos, agora com certeza no capítulo 5 do livro Boa Nova. Chamou os 12 companheiros que, desde então, seriam os intérpretes da sua ação e de seus ensinos. Seriam os intérpretes da sua ação e de seus ensinos. Ou seja, eles iriam interpretar não só os ensinos, mas a ação. Eles deveriam agir como Jesus agia. Eles deviam fazer da forma com que Cristo fazia. Os apóstolos, eles não eram apenas seguidores. Eram como se fossem tradutores vivos da mensagem do Cristo. Livros vivos. Filosoficamente falando, isso acaba que os define como mediadores entre a verdade e a humanidade, entre Cristo e a humanidade. São pontes entre aquilo que é eterno e aquilo que é transitório. Eles conseguem fazer essa ponte ligando esses dois mundos e explicando as coisas. A missão deles não era fundada no poder ou no saber intelectual, mas na transformação interior e no testemunho. O que é o testemunho? Eles davam prova de que era possível. Quando a gente fala que Jesus trouxe a lei de amor já havia sido falada há muito tempo antes no Antigo Testamento, que hoje nós conhecemos como Antigo Testamento. Mas nas escrituras da época já se falava muito sobre o amor. A diferença é que Jesus testifica, ou seja, dá a prova de que é possível fazer. Essa é a diferença de Jesus. Porque falar sobre amor é muito fácil, é muito bonito. Vivenciar o amor é que é difícil. Jesus veio e vivenciou, não só falou. Por isso que a mensagem dele é tão verdadeira. Porque o verdadeiro mestre não é aquele que ensina, é aquele que ensina e sabe fazer. Essa é a diferenciação do mestre verdadeiro daqueles que são falsos mestres. A missão deles, ela pode ser entendida então como uma fundação existencial dessa nova aliança, não pautada em pedras, nem em templos, mas em consciências renovadas, consciências que já enxergavam que era preciso mudar. Esse era o público dos apóstolos. Levar o evangelho para aquelas pessoas que já sentiam ali aquela necessidade de mudança e despertar aqueles corações que por vezes estavam tão endurecidos. Eles eram homens comuns, escolhidos para revelar que a verdadeira grandeza ela nasce na simplicidade, na fidelidade, que não é preciso ser grande para poder servir a Cristo, é preciso ser fiel, é preciso ser honesto. Agora, olha só a trajetória, para a gente tentar entender. A Nova Jerusalém, que é descrita lá no livro de Apocalipse, ela é apresentada como uma cidade celestial, uma morada final de Deus com a humanidade. Ela não é apenas um lugar, não quer dizer que ela é um lugar físico, mas ela é a mensagem simbólica que ela tem que ser extraída desse texto. É um símbolo da restauração final, é um símbolo da plenitude em questão de salvação com Deus. Essa cidade é descrita com 12 fundamentos, e neles estão o nome dos apóstolos do Cordeiro. As 12 portas da cidade têm os nomes das 12 tribos de Israel. Então, vejam que é 12 o tempo inteiro. Essa descrição que está no livro de Apocalipse mostra justamente essa união. As 12 tribos de Israel, elas representam o povo de Deus, lá da antiga aliança, com a lei de justiça com Moisés. Os 12 apóstolos, eles representam, então, o povo de Deus, agora já na nova aliança, que se forma a partir de Jesus. A Nova Jerusalém, ela representa o ponto culminante da nova aliança. É o objetivo mais alto.
essa Nova Jerusalém. Por quê? Quando chega-se nessa Nova Jerusalém, é um ponto que Deus habitará para sempre com aquele povo. A partir dali já não tem mais volta. É uma relação com Deus muito mais íntima e completa do que aquela relação parcial que a humanidade fica mantendo ao longo do tempo. Trouxemos aqui na semana passada sobre o materialismo, que embora a gente se diga monoteísta, que embora a gente afirme com todas as letras que a gente crê em um Deus único, que a gente ama esse Deus, a gente não consegue manter a fidelidade para com ele, porque a todo momento a gente flerta com o materialismo. A gente coloca as coisas materiais acima das coisas de Deus. Então, quando a gente vai, por exemplo, uma coisa boba, a gente vai fazer uma lista de coisas que a gente quer para o ano novo, né? Naquela virada de ano, a gente faz aquele tanto de promessas. Aí, no meio daquela lista, não, as coisas que eu quero conquistar no ano de 2026. No topo da lista, na maior parte das vezes, vai constar as coisas materiais. Não, eu quero conquistar uma promoção no meu trabalho, eu quero conquistar um carro novo, eu quero poder trocar de telefone, eu quero poder reformar a minha casa, eu quero poder comprar a minha casa. E quando as coisas divinas aparecem, ou elas estão mais para o final da lista ou nem aparecem. A realidade é essa. Mas nós, que nos dissemos tão crentes em Deus, tão monoteístas, a gente coloca Deus em segundo plano e foca muito mais nas coisas materiais. Então, a nossa crença em Deus, ela ainda não é muito sedimentada. A base dela não está bem estruturada. E a gente teria que se preocupar muito mais com isso do que com os atributos materiais. Porque atributo material, por ser matéria, é perecível. Não fica por muito tempo. As coisas divinas perduram para toda a eternidade. Então, essa nova Jerusalém, ela representa justamente isso. É o cumprimento dessa promessa. É o local onde vai existir essa perfeita comunhão entre Deus e o homem, essa restauração dessa plena comunhão. Os 12 apóstolos, como alicerce dessa cidade, eles simbolizam, então, essa fundação da igreja e a disseminação da mensagem de Jesus. A cidade, com seus 12 portões, convida as nações, que são gentios, a entrar e participar, então, dessa comunhão com Deus. A igreja, em termos de comunidade espiritual, essa é a comunhão viva de pessoas que acreditam em Jesus e buscam seguir, então, seus ensinamentos. Se manifesta em grupos locais, porque as pessoas se reúnem para poder falar sobre Jesus, para poder falar sobre o Evangelho, igual nós estamos reunidos aqui agora, mas em sua essência é um grupo espiritual, é um grupo global. Por quê? Se bem sedimentada, não precisa de nenhum templo de pedra para poder manter-se de pé. E agora eu refaço essa pergunta novamente, após a gente fazer essas reflexões. Quem eram os 12? A gente percebe que houve uma escolha intencional de Jesus. Os 12 foram chamados não porque eles eram mais merecedores que os outros, né? Mas pelo propósito. Eles não eram espíritos angelicais. Lá naquela classe de espíritos, eles não estavam no topo da classe. Se a gente for olhar assim, eles tinham defeitos ainda. Mas são escolhidos por Jesus para representar, então, a nova Israel. Não uma Israel física, mas aquilo que simboliza Israel em termos espirituais, em termos de promessa divina. Então percebam que a gente não consegue, às vezes, compreender a amplidão do Evangelho se a gente não voltar lá para o Antigo Testamento. Se a gente não voltar para o início da história, que é lá que começa a explicação da trajetória. Quando a gente fala, por exemplo, dos capelinos que vieram para a Terra, a história dos capelinos está plenamente fundamentada no livro de Gênesis, né? Se a gente for pegar os eventos que ali estão, Adão, Eva, Caim e Abel, a gente entende o simbolismo por trás daquilo e entende que, na verdade, trata-se da raça degradada de um dos planetas daquela estrela chamada Capela. Então, eles vêm para a Terra
mais ou menos na época em que nos assinalais, 4.000 anos antes de Cristo. Eles vêm para a Terra e ali começa toda a história do povo capelino aqui na Terra, em termos de encarnação, em termos de desenvolvimento planetário. Se a gente não recorre a esses textos antigos, a gente não consegue entender que existe uma linha que Jesus o tempo todo delineou, juntamente com seus mensageiros, para que a gente chegasse onde a gente está hoje. E é importante a gente compreender essa linha, esse processo, para a gente entender, para a gente se situar onde que a gente está, para onde que a gente vai. Porque já passou muito do tempo da gente ficar andando em círculos. Com a doutrina espírita, a gente consegue ter um roteiro, um norte muito seguro, para a gente poder compreender que a gente precisa realmente trabalhar a nossa transformação moral. Porque o caminho, a gente já sabe qual vai ser. O destino, a gente já sabe qual vai ser, melhor dizendo. Só que o caminho, a gente tem o livre-arbítrio de trilhar. Contudo, se a gente optar por percorrer o caminho certo, o destino vai chegar mais rápido e com menos dor. Então, mais que discípulos, esses 12, eles eram então pedras vivas. Eles eram pedras vivas onde se ergueria a comunidade do Cristo, essa nova Jerusalém. 12 tribos, 12 apóstolos se encontram então no projeto de Deus, no projeto divino. A unidade, a completude e a plenitude. Se antes nós estávamos envolvidos na lei de justiça, aprendendo com Moisés, com a vinda de Jesus e através de seus missionários, a gente agora está envolvido na lei de amor. E a lei de amor, Emmanuel vai falar sobre isso no livro Consolador, ela prevalece sobre tudo que existe na Terra. Ela prevalece até sobre o nosso livre-arbítrio. Por mais que a gente queira atrapalhar o desenvolvimento da lei de amor no planeta, a gente não consegue. A lei de amor, ela vai permanecer sempre. Isso é irrevogável. Eram homens comuns, com a missão extraordinária. Cada um deles carregava, sim, as limitações humanas, mas a missão tornavam eles intérpretes da ação divina no mundo. Eles conseguiram, então, através da sua fidelidade, da sua simplicidade, nos mostrar que era possível fazer. E aí Jesus pergunta, lá em João, então disse Jesus aos 12, querei vós também retirar-vos? Agora a gente já entende a amplitude dessa pergunta. Quem eram os 12? Eram os responsáveis pela formação dessa nova aliança, de implantação dessa nova Jerusalém na terra. Vocês também querem se retirar? Essa é a dimensão da pergunta de Jesus. E é sobre isso que a gente vai falar na próxima semana. Obrigado a todos que tiveram paciência de nos ouvir. Fernandinha vai fazer a prece para nós. Ah, eu tenho recado, não tem? Eu tenho um recado. Antes de eu partir, eu tenho um recado para poder... Tem um convite para fazer para vocês. No segundo sábado desse mês de setembro, a casa irá fazer um seminário. Tá? O expositor pouco conhecido de vocês, esse rapaz que está aqui no computador com a blusa verde discreta, é o Toninho, vai estar trazendo um seminário para a gente. Vou pegar aqui os dados, para eu não esquecer de falar nada. Na hora que a gente precisa, nunca aparece, né? Você lembra o tema de cor, Toninho? Lançando sementes, gente. O Toninho está aqui, ainda bem que ele já sabe, né, que vai fazer o seminário. Então, vai ser no segundo sábado do próximo mês. Aqueles que puderem estar conosco serão muito bem-vindos. A gente vai começar às 14h30.
15 horas começa, 14h30 a integração, né? 15 horas já começa com a integração e vai até às 18. A gente vai ter um lanche no meio do caminho, tá? O seminário é dividido em duas partes. Aqueles que puderem contribuir com a parte da alimentação, da parte da comida, que tem gente até sorrindo ali de felicidade por causa da comida. Aqueles que puderem contribuir com o lanche, podem trazer o lanche. As bebidas o abrigo fornece, né? Os chás, os sucos. E quem puder ter a oportunidade de estar conosco presencial é o ideal, porque no presencial, além do conhecimento que a gente adquire, que também é possível no virtual, esse contato humano, esse contato com as outras pessoas que estarão conosco aqui, é muito relevante também para a nossa vida. A gente estudar em grupo, estando perto um do outro, é muito diferente do que estarmos estudando em grupos distantes, né? Então a gente sempre reforça que, por mais que o virtual seja muito confortável, aqueles que tiverem a oportunidade de virem presencialmente, façam também, né? Não só no seminário, mas nas outras reuniões da casa também, que é importante a gente estar juntos também, não só virtualmente, mas também fisicamente, tá bom? Para as crianças também, relembrando que a é o seminário da evangelização da família, departamento da família, quem está realizando, e não vai deixar de ter evangelização para as crianças. Então, as crianças até 12 anos, elas vão para as salas delas, que elas vão ter o seminário voltado exclusivamente para elas, para que elas possam compreender de forma adequada a faixa etária delas, tá bom? Então, podem trazer normalmente as crianças, Sofia vai vir também normalmente, vai ter seminário até para Sofia, tá bom? Obrigado, gente. Isso, quem porventura for assistir para o YouTube, vai começar às 15h30 no YouTube, tá? Porque a primeira meia hora a gente não vai transmitir, que é um momento de integração aqui no salão. Mirandinha agora. Muito obrigada, Cláudia. Em nome, né, da coordenação, nós agradecemos pela pesquisa e pelas explicações. Foi uma hora muito proveitosa. Vamos fechar os nossos olhos em atitude de gratidão. Gratidão por essa hora que pudemos refletir um pouco mais sobre a mensagem do Cristo, elevar os nossos pensamentos a esse irmão querido, ao nosso divino mestre, nosso amigo de todas as horas, pedindo a ele que nos ilumine em cada dia, em cada momento de nossas vidas, pois é disso que precisamos. Abençoe o nosso retorno aos lares, abençoe cada lar aqui representado, aqui no salão, em cada casa, os encarnados, os desencarnados. Jesus querido, permaneça conosco, ajuda-nos a não virarmos as nossas costas mais uma vez para vós. Esteja conosco, graças a Deus. Até semana que vem. Tchauzinho. Boa noite. Boa noite. Boa noite.